Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu de verdade espero que esteja bem, mas se não estiver tão bem como você gostaria, eu espero que esta palavra seja uma resposta de Jesus para você. Afinal de contas, é para isso que também serve o Evangelho: consolar o nosso coração e trazer uma nova direção para a nossa história. Eu quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. Se você ainda não curtiu, curte, é bem rapidinho, arrasta um pouquinho para cima, você vê aí, tem um joinha, clica nele. Quanto mais isso acontece, mais longe vai, mais gente ouve. Isso é muito importante. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é bem rapidinho, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, há 3 anos já, tem uma mensagem de Deus para você aqui no canal. Vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 38. Essa é uma daquelas histórias de Jesus aonde nós conseguimos encontrar muita, mas muita lição importante para nós. Olha só, Marcos 6:38 diz o seguinte: Jesus perguntou: quantos pães vocês tende? Ide e vejam. E quando souberam, disseram a Jesus: 5 pães e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Uau! Sabe, essa nossa expressão foi exatamente a mesma expressão do rosto dos discípulos. Eles ficaram boquiabertos, eles ficaram atônitos, eles não sabiam como reagir. Como que você pega 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão? Que loucura é essa? Quem é que tem poder para fazer isso? Só Jesus. Existem coisas na nossa vida que nós podemos fazer. Agora, existem coisas na nossa vida que só... Vamos reconhecer junto? Existem coisas na nossa vida que a gente pode fazer. Agora, existem outras que só Jesus. E sabe, é isso que nós demoramos para entender. Nós vivemos lutando, tentando fazer aquilo que Jesus faz, e queremos que Jesus faça aquilo que nós deveríamos fazer. Quando o Senhor falou comigo através dessa mensagem, o que Jesus faria no meu lugar, na verdade, é uma pergunta que nós devemos fazer. Obviamente tem um livro muito antigo de 1900 ou 1800 e alguma coisa, do Charles Sheldon, que é exatamente semelhante ao tema: em meus passos, o que faria Jesus? Ou originalmente é In His Steps, ou em seus passos. Sabe, esse livro ele fala o seguinte: olha, nos meus passos, para onde Jesus iria? Sabe, quais seriam as decisões que Jesus iria tomar? E se seguirmos os passos de Jesus, nós chegamos exatamente
nesta compreensão. Seguir a Jesus me leva na direção dele, a direção que ele tomou. Mas nessa questão que hoje eu gostaria de abordar dentro da minha missão, o que eu faço? Ou, se Jesus estivesse no meu lugar, cumprindo o meu propósito, o que Jesus faria? É engraçado imaginar assim, se eu trabalho de caixa de um mercado, se Jesus trabalhasse no meu lugar, o que ele faria? Essa percepção, ela é muito grande, no sentido de que ela é profunda você imaginar isso. Eu preciso imaginar, no meu lugar, pregando, sentadinho nessa cadeira agora, o que Jesus falaria. E por mais que seja o Dave falando aqui, mas no meu secreto a minha pergunta é: Jesus, o que eu devo falar? Afinal de contas, a mensagem é dele, eu sou só o pregador. A pergunta para você é: primeiro, aonde você está, Jesus estaria? O que você faz, Jesus faria? A forma que você vive, Jesus viveria? Porque não dá para chegar na atitude antes do ser. Porque não tem como fazer o que Jesus faria sem ser aquilo que ele era, aquilo que ele é e para sempre será. Porque se você não entendeu ainda a noção do Evangelho, o Evangelho não é uma psicologia, não é uma filosofia, o Evangelho é um modelo de vida. E o Evangelho não é algo que eu pego fragmentado, escolho o que eu ouço, o que eu acredito ou o que eu vivo. Não, não. O Evangelho é um modelo completo, aonde se eu aceito um termo, eu aceito todos os termos. Então, bebê, falar bebê para você não ficar bravo. Então, lindo, linda, quando eu digo que eu sou de Jesus, eu sou de Jesus completamente. Você pode dizer eu acredito nele e não viver nele, aí eu entendo você. Mas a partir do momento que você dizer eu quero viver Cristo, a sua vida vai se alterar da maneira mais profunda que você poderia imaginar. Porque não é só o que você faz, é a essência que te aponta para aquilo que você irá fazer. Quando eu me entrego, a minha vida muda, meu jeito de falar muda, tudo muda, muda tudo. Eu não estou falando de um modelo religioso, eu estou falando de um paradoxo, de um estigma. Não. E agora eu vou falar só varão. Varão, aleluia. Não. Não estou falando da fala que sai, estou falando da intenção. Sabe? Estou falando de um coração transformado. Porque tem gente que muda tudo. Muda a forma de vestir, muda a forma de falar, muda tudo que é externo. Só esquece do que está aqui dentro. Aqui dentro está apodrecido, mas por fora está, uau, que lindo. Não existe roupa de crente, não existe fala de crente, existe vida. E eu vou dizer o que é crente. Crente é o que crê. Não estou falando do crente da igreja. Não. Crente é o que crê. Eu creio. Se creio, transformo na minha realidade. Eu preciso começar a pregar. Olha só. Tem uma coisa aqui. Jesus está dando um modelo de gestão dentro daquilo que é o seu propósito. A gente não percebe, mas Jesus está mostrando exatamente o que ele faz na posição que ele está. Vai ficar mais claro. Olha que interessante. Jesus, ele é o Messias, ele é o Salvador. O homem pode salvar a si mesmo? Não. Quem pode fazer isso? Jesus. Então, Jesus veio para fazer aquilo que só ele poderia fazer: salvar.
Amém? Perfeito. Então agora olha só esse cenário. Jesus está no meio de uma multidão e a Bíblia diz que ele pregou. Eu posso pregar? Posso sim ou não? Então, Jesus era a mensagem e ele estava pregando a mensagem. Amém? Mas isso eu também posso, sim ou não? Eu posso salvar você? Então, no que eu devo concentrar? Em pregar. Tá comigo? Então, eu não salvo, eu prego. Então, a minha vida, batalha não é para salvar você, porque isso não é eu que faço. Minha batalha é que eu pregue. Eu prego. Você conhece Jesus. Jesus salva você. Está entendendo? Funções. Agora olha só. Eu prego, Jesus salva. Eu posso tomar a decisão de reconhecer Jesus por você? Jesus pode tomar a decisão de reconhecer a Ele mesmo por você? Quem pode? Tem um hino que fala isso. Cada um no seu quadrado. Vamos continuar. Aí a Bíblia diz o seguinte: Jesus pregou. Agora olha que interessante. Todo mundo está com fome. A notícia chega para Jesus e Jesus diz para os discípulos: vão para o meio da multidão e encontrem o que tem de comida. Por que Jesus não foi para o meio da multidão atrás de comida? Por quê? Mas aqui a questão é: por que Jesus mandou alguém fazer aquilo que ele poderia fazer? E eu vou explicar um outro princípio do modelo de gestão de Jesus. Preserve as suas energias para fazer aquilo que é o principal, e deixa que o secundário seja a missão principal de alguém. Pode ser secundário para você, mas para alguém pode ser a missão principal. Eu vou deixar mais claro. Quando a gente olha para o nosso modelo de vida, quando a gente olha para a nossa realidade, em todas as áreas, nós somos aqueles que tentam fazer de tudo. Nós fazemos tudo, e quando olhamos para aquilo que fazemos, descobrimos que nada bem feito fizemos. Eu vi um vídeo esses dias, a menina falando assim, olha, não, ela estava dando todas as atividades, e ela disse, sabe qual é o segredo? Faça tudo mal feito. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma das percepções que eu tenho tido dentro da nossa geração, dentro daquilo que chega para nós, é que ou nós estamos tentando fazer aquilo que Jesus, só Ele pode fazer, ou nós estamos tentando fazer aquilo que alguém deveria estar fazendo, e a gente esquece da nossa missão principal. A gente se preocupa com tudo e esquece daquilo que Deus nos deu. E eu vou te dizer por que acontece isso. Porque a gente não descobriu de maneira verdadeira o nosso propósito. Quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, em todo tempo a gente está tentando fazer aquilo que alguém está fazendo, ou a gente está interrompendo, interferindo na missão de alguém. Um dia um amigo meu, que hoje é diretor da nossa associação evangelística, falou para mim, Dave, o que você faz na igreja? E eu disse para ele, eu prego, eu dou aula na escola dominical, eu sou líder de jovens, eu faço lavação de carro no final de semana, eu fazia tudo. E ele disse para mim, e o que você faz bem feito? E eu, com muita humildade, disse, tudo. E ele falou, não. Pode ter certeza que você não faz bem feito, porque quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. Se você não sabe quem você é e o que nasceu para fazer, tudo o que faz acaba sendo de qualquer forma, porque os teus olhos, o teu coração não está naquilo. É a mero ativismo. Você faz tudo e não faz nada. E naquele dia eu entendi, então eu vou tomar uma decisão. Eu sou um pregador do Evangelho. Tudo o que eu fizer vai apontar para essa missão. Eu sou um pregador do Evangelho. Aqui mora uma coisa riquíssima. Jesus sabia quem Ele era, e por isso fazia aquilo que era competente a Ele. Ele sempre soube do início ao fim o que veio fazer,
a salvação era a primazia do seu ministério. Então a multidão está com fome. Quem pode alimentar a multidão? Jesus. Só que Jesus sabe delegar missões, diz: busquem alimento. Aí o alimento vem. Quem é que multiplica o alimento? Os discípulos ou Jesus? Jesus multiplica o alimento. Ele divide em 12 cestos e dá uma ordem: vão até o povo, coloquem montes de pessoas, separem 150. Quem foi que fez? Jesus dividiu o povo ou os discípulos dividiram o povo? Os discípulos. Jesus poderia fazer? Sim, mas tinha gente para fazer. Agora olha que interessante, ele multiplicou, mas quem serviu? Quem serviu? Os discípulos. A pergunta é: quem que abençoou o alimento antes que ele fosse servido? Jesus. Você entende que na mesma história existem várias funções e que a história é tão perfeita porque cada um fez aquilo que era para fazer? Jesus fez o que era para ele fazer. Agora olha que interessante, chega no final, os discípulos estão tudo com a boca assim aberta. Oh my God. Jesus manda eles irem embora e agora Jesus faz aquilo que ele precisava fazer. Ele despede a multidão. Ele despediu a multidão. Início, meio, fim. E aí a Bíblia diz que Jesus sobe para orar e os discípulos vão para o meio do mar e enfrentam uma grande tempestade. Eu preciso fazer a análise correta junto com você, para que isso seja poderoso para mudar a sua percepção sobre o que você está fazendo agora. A primeira coisa que você precisa identificar: aonde você está, Jesus estaria. O que você faz, Jesus faria. Dentro da sua missão, o que você tem que fazer, o que Jesus pode fazer e o que alguém pode fazer por você. Quando eu descubro essa organização dentro da minha vida, eu me torno extremamente eficaz naquilo que é o meu chamado. Então eu sei quem eu sou. Quando descubro quem eu sou em Jesus, eu descubro o que eu devo fazer nos meus passos, ou em meu lugar, o que Jesus faria. Eu só sei isso porque a consciência de Jesus está em mim. Então tem coisas que eu digo: Jesus, só tu podes fazer. E tem coisas que Jesus diz: lindão, isso você pode fazer. Então, partindo dessa premissa, a nossa vida se resolve de uma maneira muito extraordinária. Porque na verdade a briga, a batalha, a luta, a dor de descobrir o propósito, ela só é eficaz no resultado de saber a resposta quando buscamos no Senhor. Sabe qual que é o problema? É que eu tento buscar o meu propósito no propósito de alguém o tempo todo. Eu tento fazer aquilo que alguém está fazendo o tempo inteiro. Se eu focar no meu chamado, eu sei quem eu sou e o que eu devo fazer. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu sou um evangelista. É isso que eu sou. Eu prego de maneira simples. E eu também não sei pregar de maneira complexa. Eu sou assim. É o meu jeitinho. É assim, eu sou assim. Eu amo ouvir o ministério de mestre. É lindo. Sim, é lindo, maravilhoso. O mestre, ele prega de uma maneira diferente. É muito mais expositivo. É ensinamento, é diferente. É um ensinamento diferente. Agora, qual é o negócio chave aqui? É porque se eu não cuidar, eu tenho vontade de virar o mestre e esqueço de ser o evangelista. Porque a gente sempre quer ser aquilo que faz os olhos brilharem muitas das vezes. Sabe, é lindo, uau, é isso que eu vou ser. Aí a consciência de Jesus em nós diz: não, eu te chamei para um outro propósito. Aí olha que interessante, dentro do meu chamado eu descobri uma coisa: como evangelista, as pessoas elas vêm para Jesus e depois o que acontece? O que acontece depois que a pessoa diz: eu tomo a decisão de aceitar Jesus? E aí depois? Bom, eu preciso saber que o que eu faço vai até aqui. Jesus vai além. Mas aí tem coisas que eu não posso fazer, mas eu tenho autoridade para trazer gente que supra aquilo que eu não sei fazer. Você está
entendendo o que Jesus pode fazer, Ele faz. O que eu devo fazer, eu faço. O que está à minha disposição para fazer e não devo fazer, encontro alguém melhor do que eu, que nasceu para aquela missão para executar. Se a gente ter essa percepção completa, sabe esse negócio de gente que morre trabalhando? Vai acabar. Porque se eu dedico a minha vida para um propósito, o negócio é totalmente diferente. Se eu sei para que Deus me chamou, é totalmente diferente. Esquece esse negócio de sacrificar a família por conta de um trabalho. Esquece esse negócio de sacrificar a família por conta do ministério. Não. Existem coisas que Deus nos deu como primazia. E eu falo isso para você porque durante a minha trajetória, e por isso tenho autoridade para te falar agora, eu tive que revisitar vários pontos, porque eu queria fazer tudo em todo o tempo, toda hora. E isso estava destruindo a minha família, estava destruindo a minha casa, estava me destruindo. Os sinais estavam todos gritando, a vida espiritual estava um lixo, o casamento estava um lixo, mas eu estava falando lindamente sobre Jesus. Não, descubra para que Deus te chamou, foque no teu chamado, entenda que tem coisas que só Deus pode fazer e você não pode fazer, tem coisas que você tem que fazer e faça, mas existem coisas que estão à disposição para você fazer, e você pode colocar alguém melhor do que você para fazer a função que ele nasceu para fazer. É só isso, simples como a luz que brilha. Eu vou de maneira pedagógica dizer para que você nunca mais esqueça: na vida existem coisas que só Jesus pode fazer, e a boa notícia é que Ele faz. Ele não engana, Ele não mente, Ele não se arrepende, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ponto. Porém, na vida existem coisas que só eu posso fazer. E se Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, tudo que sou aponta para Ele, e aquilo que Ele me deu, eu farei. Na mesma história, existem coisas disponíveis para ser feitas, mas que não foram para mim e nem para o Senhor. Então, deixe que alguém faça. Porque se você tentar fazer aquilo que é a missão do outro, a sua missão será esquecida. E aquilo que só você poderia fazer, não será feito, e a missão ficará inacabada. Simples de entender, difícil de viver. Pode falar a verdade, é difícil de viver, não é? Mas se olharmos para Jesus, lembra? Se olharmos para Jesus, se percebermos os sinais, se entendermos o nosso chamado, 1, 2, 3, o nome de Jesus será glorificado. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, sabemos que tudo que o Senhor tem para nós é vivo e real. Sabemos tudo que o Senhor deixou para nós, mas reconhecemos que é difícil. Reconhecemos que algumas coisas que talvez sejam simples de explicar, sejam complexas para viver. Porém, isso não nos fará desistir. Jesus, eu quero. Diga você: eu quero viver o teu chamado sobre a minha história. Eu quero cumprir a tua vontade na terra. Eu quero ser o que o Senhor é, seguir os teus passos até o final, para que o teu nome seja glorificado e que no final eu possa olhar para trás e celebrar um legado que o Senhor me fez gerar sobre a minha geração. Em nome de Jesus, amém.
Fala, meu lindo, minha linda. Foi muito bom ter estado com vocês. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe de maneira infinita e extraordinária. Foi uma das melhores séries da nossa vida. E esta é a última mensagem da série Prioridade. Mas sinto lhes informar que a próxima será a melhor, porque a próxima sempre é melhor. Cada dia melhora, Deus surpreende a cada dia, mas até então, this is the best. É a melhor, para a glória de Jesus. Amém? E você que está aí, lindo, que chegou no final do bonde, por quê? Curte o vídeo, compartilha. Traz pra mim uma plaquinha dessa, pelo amor de Deus. Alguém traz pra mim ali? Dá pra mim uma plaquinha daquela ali? Dá aqui. Respeite meus assistentes. Lindo. Compartilha, curte, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, bebê, bora. Ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui nesse canal. E por falar aí em mensagem, vamos pro vídeo. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Olha, essa mensagem é para você. Sabe, você vai voltar para buscar a sua cama e você está pensando, eu não sei nem aonde eu deixei. Mas hoje, com essa palavra, você vai sair dessa mensagem chorando, dizendo: Jesus, eu sou muito mais abençoado do que eu lembrava. Eu sou muito mais feliz do que eu merecia. Jesus, da onde o Senhor me tirou, para onde o Senhor me levou, já está uma distância tão grande que eu tenho motivo para andar de joelho, só dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. E se você não esquecer a cama, ou lembrar aonde ela está, volte para buscar. Porque no fim, perca tudo, só não esqueça da onde Jesus te tirou. Sabe, só não lembra de tudo que Ele já fez por você. Então agora, antes de ir para essa palavra, eu quero te pedir algo rápido, muito rápido. E estou contando com a ajuda do auditório. Olha, curte o vídeo, é rapidão, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Ativa o sininho, pelo amor de Deus, tem que ter sininho virtual. Ativa o sininho, porque toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Segunda às 7, quinta às 7, o Mentoria de Vida. Nós já não somos um canal do YouTube há muito tempo, a gente é uma comunidade. Eu quero convidar você para caminhar com a gente todo dia, segunda e quinta no YouTube e segunda a sexta, 7:30 da manhã no SBT, com o Bom Dia Esperança. Aleluia! Então olha,
A gente vai começar. O último recado é: seja parte da nossa associação evangelística. Hoje nós já temos mais de 300 mil pessoas dentro da nossa plataforma, sendo discipuladas, acompanhadas e servidas através dos nossos voluntários que Deus tem levantado. Eu quero que você seja parte, entenda, saiba mais sobre o que Jesus está fazendo, e todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora eu quero te convidar para que você venha comigo para a mensagem que Jesus vai falar com você. Amém? Está muito bom. Aleluia! Meu Deus! John Chapter 5. Por que eu estou fazendo isso? Nada a ver. Olha, João capítulo 5. Eu estou empolgado. Irmão, gravar série em São José do Rio Preto tem que respeitar. E ó, eu vou fazer algo pela primeira vez, e eu já vou dar spoiler. A próxima será em Fortaleza e Curitiba. Só que vai ser difícil para vocês superar. Só para vocês saberem, lá eu vou falar a mesma coisa, tá? Só você. Mas ó, a gente está debaixo de uma palavra. Porque eu sei que talvez você está pensando: voltar para buscar a cama? Como assim? Vamos ler. João capítulo 5, verso 9. Verso 8, na verdade. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o Shabat. Viviane, olha, eu imagino Jesus falando isso no tanque de Betesda. Ainda bem que eu vim. 38 anos esse paralítico estava esperando pelo milagre dele, quando de repente Jesus entra no tanque de Betesda. Obrigado pelo apoio. Eu acabei de dar uma boa notícia. Ele está 38 anos esperando, quando de repente Jesus chega no lugar aonde ele está. Aonde Jesus chega, as coisas começam a mudar. A enfermidade vai embora, o milagre começa, a cura se manifesta, porque aonde ele chega há poder no nome dele. Ele é poderoso, amém? Ele chegou, mas ele foi direto no paralítico, no coxo, no leproso. Não, é que é um paralítico que não andava. 38 anos, esse homem está cheio de BO para resolver já nas suas emoções, na sua alma, porque toda vez que o anjo desce, ele tenta, não consegue, alguém toma a frente dele. Ele já desistiu de ser curado, quando de repente ele já desistiu de viver algo novo, quando de repente ele já desistiu de andar, quando de repente ele já desistiu de esperar o milagre, quando de repente Jesus chega onde ele está, no seu ambiente de desistência. E olha que interessante, de novo aparece a palavra levanta. Ah não, irmão, você não estava aqui agora há pouco, minutinhos atrás, segunda-feira passada. Entendeu? Levanta. Levanta. Chegou a hora de entrar em cena. 38 anos aí, agora chegou a hora de viver algo novo. Só que quem viveu 38 anos tem muita carga, tem muita marca, tem muita dor, tem muita história, tem muito testemunho para contar. Testemunho dos dias que o anjo descia, tocava nas águas, mas alguém que deveria ajudá-lo não ajudou. Que talvez prometeu para ele: na próxima vez que o anjo descer, como você já está tanto tempo aqui, a gente vai empurrar você e você vai ser curado. 38 anos ouvindo promessas, sabe? Aí de repente Jesus chega na história. A Bíblia diz que ele passa pela porta do peixe, vai no tanque de Betesda. O tanque de Betesda fedia, cheirava mal. Era o lugar onde os animais que seriam sacrificados no templo eram lavados. Era um lugar inóspito, fedido. Mas lá tinha um homem que há 38 anos esperava o seu milagre. E aí Jesus chega e diz: ei, levanta.
Sabe, tem todo um diálogo que eu estou lhe poupando, porque já preguei sobre isso. Sobre o que Jesus disse para ele, sobre as reclamações justas que ele tinha para fazer. Mas o que me interessa agora é Jesus falar: levanta, toma tua cama e vaza. Essa versão ela é só minha. Não procure na sua, não tem essa última parte. Mas o que Jesus estava dizendo é: você não precisa mais da cama, mas você vai levá-la com você. Eu não estou te dando uma cama de um leito, eu estou te dando um significado de cura. Não é para você lembrar dos 38 anos, é para você lembrar do dia que eu cheguei. Não é para você reviver a dor, é para lembrar que o dia que eu cheguei a cama perdeu o significado. Eu não estou te dando um peso, eu estou te ressignificando naquilo que você viveu. Leva a cama. Agora, sendo teologicamente responsável, a gente não sabe se de fato ele levou consigo e por quanto tempo levou, e se ficou com ele para sempre. Mas olhando de uma forma madura e espiritual, vale a pena levar a cama junto, sabe? Valeria a pena levar a cama para ficar no lado da cama que você vai dormir, mas não para deitar. Só para que todo dia que você deite na cama que você vai levantar, lembra que naquela cama você não conseguia se levantar, até Jesus chegar na história. Dava para fazer um quadro, dava para colocar na parede, dava para emoldurar, dava para colocar no testamento, para que os filhos conhecessem a cama, que os netos soubessem da história, que os bisnetos lembrassem que um dia o bisavô estava 38 anos deitado numa cama, e que um dia Jesus chegou na história. Que o segredo da família não foram as faculdades que ele estudou, não foi a paternidade, não, foi o dia que Jesus chegou no negócio. O dia que Jesus chegou, ele mudou toda a vida daquele rapaz. 38 anos, a Bíblia diz que Jesus cura ele no sábado. Isso deve ter dado uma confusão muito grande, porque no sábado não podia carregar peso, e de repente um homem no sábado está carregando peso no meio de uma grande multidão religiosa, que provavelmente perguntam para ele: você não sabe que hoje é sábado e que sábado não pode carregar peso? E eu consigo imaginar, com minha mentalidade fértil, ele dizendo: mas isso para mim não é peso, isso para mim é um presente. Pode ser peso para você que está olhando para a massa da cama, mas eu estou olhando para a história dela, e a história era pesada antes de Jesus chegar, mas agora que Jesus chegou, é a esperança que eu carrego. E alguém vai dizer: mas por que você está com a cama se você era aquele que estava preso a ela? E ele iria dizer: porque um homem chamado Jesus, vindo de Nazaré, olhou para mim, não sei o que ele viu, mas disse: a cama não é mais a sua prisão, agora levanta e leva a cama contigo. Se a cama não é mais uma prisão, o que a cama é? A cama é um memorial do favor de Deus. Aleluia. Você vai lembrar, e todas as vezes que você olhar, você vai lembrar. Você sabe que tem orações que a gente faz e que a gente esquece? Você sabia que Deus não se esquece de nenhuma oração que você fez, e ao seu tempo realiza todas as coisas segundo a sua vontade? E que talvez hoje você esteja vivendo um milagre, que orou durante muito tempo e sequer percebeu e parou para agradecer daquilo que ele já fez. Talvez você não entende ou passou batido, mas aonde você mora hoje, um dia foi um sonho, hoje é o testemunho. A casa, a família, os filhos que você tem hoje, um dia já foi um grande temor seu, e hoje já te chama de papai e mamãe. Talvez você não percebeu que o trabalho que você está hoje, um dia era um sonho distante para você, e que hoje você está lá. Então sabe o que aconteceu? É porque você esqueceu a cama em algum lugar. A gente esquece, e pior do que se esquecer é se acostumar. Sabe, isso aqui é uma coisa muito difícil. Eu quero que você aprenda isso logo.
A gente não se acostuma com milagre. A gente não finge costume com as coisas, não. A gente, não. Na nossa geração está proibido fingir costume. A gente ainda se impressiona, a gente ainda chora com as coisas, ainda a gente glorifica Deus pelos pequenos detalhes, ainda a gente celebra pelos pequenos milagres, ainda a gente agradece pelas coisas que agradecemos há 50 anos. Obrigado, Jesus, pela minha esposa. Obrigado, Jesus, pelo meu filho. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo que eu vejo. Obrigado pelo que eu escuto. Obrigado. Porque quem agradece tem uma memória recente, o tempo todo está lembrando. E quem não esquece do favor não perde a cama de vista. E quem não perde a cama de vista mantém o caminho do milagre aberto. E o milagre sempre chega, e o milagre sempre volta, e ele sempre aparece. Agora, qual é o problema? De repente a gente acostuma com o milagre. Sabia que tem gente que orou para casar, casou, e hoje reclama. Tem gente que sonhava em ter filho, Deus deu, e hoje reclama porque tem que acordar de madrugada, porque filho custa caro. Tem gente que sonhou com um trabalho que vive hoje, mas reclama porque a carga horária não é a que ele queria. Tem gente que sonhou em viver um milagre de cura, que Jesus curou, e hoje acostumou com a saúde e se esqueceu que um dia precisava de ajuda para algumas coisas que hoje parecem básicas. Teve gente que não tinha onde cair morto há dias atrás, e hoje mora bem, come bem e acha que é normal. Tem gente que viaja de avião e esquece que um dia ia para a beira da pista do aeroporto com a família para ver os aviões pousarem e decolarem, e não tinha a noção que um dia ia trabalhar entrando dentro de um avião. Tem gente que um dia sonhava em poder pedir uma comida de um restaurante porque só comia o que sobrava dentro de casa, e hoje tem mais saldo no não vou fazer propaganda não. Tem mais saldo no aplicativo de comida do que no banco. Parece normal, não é? Tem gente que sonhava ter uma bicicleta, hoje tem um carro, e esqueceu que um dia, se Deus desse uma bicicleta bandidinha, ia chorar de alegria. Sabe o que é isso? A gente foi esquecendo as camas na beira do caminho. Deus foi fazendo e a gente foi esquecendo. Deus foi dando e a gente foi perdendo no tempo. Deus foi gerando coisas maravilhosas e a gente foi perdendo o sentido delas. Você entra no avião e acha normal. Você entra no restaurante e acha normal. Você olha para os seus filhos de manhã e acha normal. Você está vendo essa mensagem e acha normal. Você ouve essa palavra e acha normal. Mas eu quero te lembrar que tem gente que não vê e você vê. Tem gente que não ouve e você ouve. Tem gente orando por aquilo que você reclama e você já tem há tanto tempo e não agradece mais. Então entenda, a gente está proibido de se acostumar com aquilo que é extraordinário. O extraordinário a gente não se acostuma, o extraordinário a gente agradece. Jesus, obrigado. Obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado porque eu acordei hoje, obrigado pelo carro, obrigado pela casa, obrigado pela bicicleta, obrigado por tudo, obrigado pela comida, obrigado pelo arroz e feijão, obrigado pelo bife, obrigado pelo ovo, obrigado. Tudo a gente tem que agradecer para que a gente não se perca no meio do caminho, porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é se acostumar com o extraordinário e parecer comum, ou fazer parecer comum aquilo que é o sonho de alguém. Me dá algeriza quando eu vejo alguém tratando de maneira comum aquilo que é o sonho de alguém. Toma cuidado, lindo, porque um dia você já foi o pequeno, um dia você já estava escondido, um dia era distante para você. Não finge normalidade com aquilo que tem alguém chamando de milagre, dizendo: Deus dá para mim também, Deus faz algo na minha vida. Então aprenda, agradeça logo por tudo e por todos, porque a melhor coisa na vida é não perder a essência do começo. Se o paralítico está com a cama, ele vai dormir numa cama melhor, mas antes de dormir vai dar uma olhadinha. É aqui, ó. Quando ele acordar, antes de levantar, ele vai olhar e vai dizer: quando eu estava aqui eu não levantava, mas depois que ele chegou, ó,
Sabe por que a gente esquece a cama? Porque enquanto a gente está andando, tem gente que está correndo. E ao invés de a gente lembrar que um dia estávamos paralisados, estamos reclamando porque a gente não corre como o outro. Porque ao invés de celebrar aquilo que Deus nos deu, a gente está reclamando por aquilo que ainda não chegou. Sabe por que a gente esquece as camas na beira do caminho? Porque a gente acha que às vezes o milagre que é gigantesco no dia que a gente orou, depois que a gente recebeu, pareceu pequeno demais para lembrar todo dia. Posso te dar um conselho, meu lindo? Não se canse de agradecer por aquilo que um dia foi um sonho e hoje parece normal. Porque mesmo sendo normal para você, ainda é o sonho para a vida de alguém. Não finge costume com aquilo que é extraordinário. Celebre tudo e qualquer conquista, glorifique o nome de Jesus. Quando você é grato, a porta do céu permanece aberta sobre você. E se você quer viver coisas ainda maiores, celebre a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça quase nada. Mas se Deus te deu, carrega contigo a memória, para que você não ouse esquecer da graça e da misericórdia dele sobre você. Olha, no mundo de comparações, o milagre do outro sempre parece maior. No mundo onde a gente está o tempo todo se comparando, quem tem 3 filhos parece ser mais próspero do que aquele que teve 1. Quem casou novo parece ser mais feliz do que aquele que demorou tanto tempo para casar. Quem prosperou velho demais parece ser menos feliz com aquele que nasceu num berço de ouro. Mas se eu te falar que a graça da vida é a particularidade da história e não o coletivo de todas? Porque ao mesmo passo que um homem demorou 38 anos para ser curado, uma menina de 12 anos foi curada sem muito tempo de sofrimento. Ao mesmo tempo que uns morreram, outros ao 4º dia Jesus chegou para ressuscitar. Ao mesmo passo que um vai embora, o outro foi ressuscitado. Me parece estranho se a gente ficar comparando e não olhar o nosso milagre individual do que Jesus já fez por nós. Sabe de uma coisa? Jesus já fez tanta coisa por você, mas tanta coisa, que se você fazer rapidamente uma pequena reflexão e lembrar de onde Jesus te tirou de dias ou meses atrás e ver exatamente aonde você está agora, você cai de joelhos chorando dizendo: Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, porque Jesus já fez tanto por você, mas porque você individualizou os milagres e esqueceu de tudo aquilo que Ele já fez e está começando a achar que é comum a vida extraordinária que você vive. Se você lembrar rapidamente de onde Jesus te tirou, você vai ser completamente grato por aonde você está, mesmo que não seja a estação que você gostaria, mas já é muito melhor do lugar que Ele te tirou. Já é muito melhor. Escute bem, já é muito melhor. Eu tenho uma jornada de vida. Eu sou jovem ainda, né? Amém. Era para todo mundo dizer amém agora, celebrar. Amém. Eu tenho 35 anos. Amém. Amém, Jesus, amém. Obrigado aos médicos. Pelo menos eu conto. Mas olha, eu consigo me lembrar de algumas coisas impossíveis de esquecer. Parece uma redundância, né? Mas é porque eu me esforço para lembrar. Quando eu digo me esforço para lembrar, é porque eu refaço o caminho todas as vezes. Quer ver? Vou te contar uma história. Um dia, eu estava na igreja que eu era recém-convertido, tinha acabado de conhecer Jesus. Eu estava naquela paixão avassaladora, que não precisava de um grande pregador e nem de uma grande canção. Qualquer coisa tocava fogo dentro de mim e eu chorava, eu falava em línguas estranhas alto na igreja. E eu era o mais bocudo da igreja naquela época. Eu era escandaloso, chorava alto. Um dia eu estava chorando tanto na igreja que a minha avó levou um lenço e disse: por que você está triste? Falei: não, vó, é que eu estou muito feliz, é por isso. Mas eu me lembro de um belo culto,
de um culto que as crianças foram cantar. As crianças sempre cantavam no final dessa igreja a qual eu era parte, que eu amo até hoje e que fez parte da minha vida. E as crianças foram cantar. E quando as crianças começaram a cantar, elas começaram a cantar uma canção que dizia: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo é o amor maior do mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração daquele que recebe o Salvador. Uma letra tão pura. E eu comecei a chorar, como se estivesse no maior congresso de avivamento da história. E eu chorava, gritava em línguas, chorando com uma glória de Deus absurda. E uma das pequenas orações que eu fiz naquele dia foi: Jesus, que um dia o Senhor me deu o privilégio de ver os meus filhos adorando ao Senhor. E a minha oração não era nem sobre, de fato, eles estarem naquele lugar, mas era deles nascerem. Eu tinha um medo disso, de não poder ter filho, de ter alguma coisa. Como qualquer ser humano, a gente é cheio de medos, de problemas irreais, invisíveis, que a gente mesmo cria. E eu me lembro que eu fiz essa oração: Jesus, que um dia eu possa ver os meus filhos. Se desse só um já estava bom. E Jesus me deu 3 filhos. E aí um belo dia eu estou fazendo o meu filho mais velho dormir. Ele está deitadinho na cama. Está ele e o Noah. O Noah ainda menor, ele talvez com uns 3 anos e o Noah com 1 ano. E o Dondon deitadinho na cama, depois a gente orar. Do nada começa: grande, tão grande, alto, tão alto. E a glória de Jesus encheu o quarto. Eu fui transportado para aquela igreja pequena, aquela experiência de dizer: Jesus, um dia me dá o privilégio de viver isso. E agora era dentro de um quarto, com meu moreninho cantando, e eu falando em línguas e chorando alto, até que o João levantou, colocou a mão em mim e falou assim: pai, chora mais baixo, que eu estou cantando. Eu demorei tanto tempo para ouvir, que no dia estava tão feliz em ouvir, que parei de escutar a voz dele. Porque não era mais sobre algo normal, era sobre uma oração que eu fiz e esqueci. Eu orei e esqueci. Mas naquele dia o Senhor estava falando para mim: a cama ainda está aqui. É Ele, eu fiz o que você pediu, não esquece. Isso não é normal, isso é um privilégio. Não trate um testemunho como algo comum. Traga à memória aquilo que você parou de agradecer e comece a celebrar como se fosse de novo. Aleluia. Do nada. Sabe, a gente, eu e a minha esposa, a gente tem uma cama na frente da nossa cama. E eu vou te dizer o que é. Quando a gente construiu o nosso primeiro apartamento, que era uma kitnet na verdade, eu fiz toda a decoração dela do meu jeito e com as minhas condições. Tudo parceladinho, 10 vezes sem juros, R$20 a parcela, R$30 a parcela. Me lembro que eu tinha um sonho de ter um espelho na sala, porque ampliava o ambiente. E eu fui parar numa loja de móveis na rua da minha mãe, e ele disse: tem uma porta de um guarda-roupa que tem um espelho, e que porque o guarda-roupa foi danificado, a gente vai vender só a porta. E eu falei: quanto? Ele falou: R$200. Eu falei: é meu. E aí eu falei: mas eu vou sair para pegar o dinheiro. Só que não era dinheiro, era o dinheiro de plástico, cartãozinho. E aí eu volto na loja, e aí eu falo assim: tá aqui, peguei o cartão da minha mãe. E ele falou: não, cara, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu errei inclusive o preço, a porta era R$386.
É o custo dela, tá aqui, ó. E eu fiz um valor que nem existe, eu errei. Então, se eu não posso fazer nem à vista, não deveria, imagina no cartão. Aí eu falei para ele, com carinha do gatinho do Shrek: mas é um sonho. Ele falou: 10 eu não faço, 6 eu faço. Então vai. 200 em 6, quase morri para pagar. Tudo marcadinho no caderno. No caderno da minha faculdade, porque eu ia para o colégio, para a faculdade, e ficava durante a aula divagando: Jesus, como que eu vou dar conta? E aí eu colocava a minha expectativa de ganho, colocava a expectativa de gasto, zerava tudo. No outro finalzinho do mês eu colocava tudo de novo, e aí sobrava R$30, R$20. E no dia que eu comecei a decorar o apartamento que a gente vive, que foi depois de muitos anos, eu achei a folha. Achei ela. Aí fui até o arquiteto e falei: coloca num quadro e coloca num lugar que eu possa ver todos os dias. E ele falou: por quê? Porque eu nunca posso me esquecer que um dia uma porta de guarda-roupa foi o item mais caro de decoração da minha casa. Não é normal viver onde eu vivo, não é normal dormir na cama que eu durmo. É um milagre atrás do outro. E se eu me esquecer do começo, vou fazer parecer ser comum aonde Deus me trouxe agora. Sabe o que Deus quer que a gente faça? Recupere as memórias do começo, recupere as primeiras orações, traga à memória tudo o que Ele já fez, traga à memória todo o bem que Ele já derramou sobre você, todos os milagres, todas as curas, todas as provisões, todas as respostas, que se você lembrar de tudo, vai ser impossível ter coragem para reclamar de qualquer coisa, porque quem é grato por aquilo que Deus já deu, não tem coragem de reclamar por aquilo que ainda não recebeu, porque o bem que já recebemos é muito mais do que a gente merece, é muito mais do que a gente poderia suportar, mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, já fez além. Lembre-se, você está vendo esse vídeo, isso já é um privilégio. Você está ouvindo essa mensagem, isso já é motivo de agradecer, porque tem gente que não ouve, tem gente que não vê, e você está aí dizendo: Jesus, obrigado. Agradece, aproveita, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu vou te falar que isso é gostoso, tá? Se eu puder te dar um conselho antes de terminar essa mensagem, crie roteiros de memória para você. Como assim? Vá no colégio que você estudou no começo. Vá no colégio onde você estudou. Vá na casa onde seu pai criou você. Vá onde você trabalhou pela primeira vez. Porque a gente só consegue ter noção da carreira que já frequentamos quando a gente lembra de tudo aquilo que a gente já passou. No nosso ecossistema, na nossa associação, a gente tem dentro do nosso ecossistema 4 pilares que são parte, que é a nossa editora, a Escola de Teologia, a nossa parte de eventos e a própria mãe do ecossistema, que é a associação. Minha esposa fez um negócio esse ano. Ela pegou um vaso e colocou na empresa, lá no nosso ecossistema, para que tudo aquilo que aconteça de positivo que Deus fez, respostas de oração, coloque ali, escreva e guarde, para que no final do ano, no encerramento do nosso ecossistema, a gente pegue papéis para lembrar de milagres que talvez a gente já esqueceu que aconteceu. Quando a gente relembra do que Jesus fez, a gente fica radiante. Por isso que a Bíblia diz: traz à memória aquilo que te dá esperança. Se você está preocupado no que Deus vai fazer, lembre de tudo aquilo que Ele já fez, que vai ficar mais leve. O mesmo Deus que fez ontem vai fazer hoje, vai fazer amanhã, depois de amanhã. Ele não vai desamparar, Ele não vai mudar quem Ele é. Agora é só você que não pode se esquecer de tudo o que Ele já fez. E por último, é simples. Jesus valoriza a gratidão. Jesus valoriza aqueles que não esquecem. Jesus valoriza aqueles que voltam para agradecer. Jesus valoriza. 10 leprosos foram curados. Os que voltaram, Jesus pergunta: aonde estão os outros? O maior privilégio de voltar é falar com Ele de novo sobre aquilo que um dia já foi uma dor.
O maior privilégio de agradecer é relembrar aquilo que já viveu e saber que Deus já fez muito além do que a gente merece. Olha, eu vou falar olhando para você. Você já viveu tanta coisa incrível que não merece, que talvez já esqueceu, que você nem acredita se vier à tua memória tudo de novo. Imagina, você está vivo, você está de pé, Deus já te deu quantos livramentos, quantos milagres, quantas provisões. Olha o casamento, olha os filhos, olha onde você trabalha. Um dia tudo isso já foi um sonho e hoje talvez é a sua realidade. E se você está ouvindo dizendo, não, Dave, tem sonhos que eu ainda não realizei, então para realizar é só lembrar, agradeça por tudo aquilo que Ele já te deu, mesmo não sendo a estação desejada. Quando você é grato pelo pouco, Deus leva você para um outro nível da vida, mas nunca com os esquecidos, nunca com os ingratos, porque não vale a pena. O ingrato não volta, o ingrato esquece. Então eu não sei você, mas eu nunca quero me esquecer do garotinho de 19 anos que Jesus encontrou dentro do quarto, perdido, sujo até a ponta do cabelo, e que hoje, pela misericórdia dele, está aqui pregando para você, dizendo, não esquece de tudo aquilo que Ele já fez por você. Aleluia.